Olá pessoal, estamos de volta com o curso de Angular 2, essa é a aula de número 20 e hoje nós vamos aprender sobre 3 comandos que a ferramenta do Angular CLI fornece pra gente. Os comandos são o NGLint, que é para fazer o lint do nosso código, ou seja, vai escanear o código, verificar por boas práticas do Style Guide, aqueles errinhos que podem dar uma dor de cabeça pra gente, como ponto e vírgula faltando ou ter um ponto e vírgula extra, essas coisas. E outros 2 comandos também sobre testes, que é o ngTest, que vai executar os testes Jasmine, que seriam os testes unitários, e os testes end-to-end também com protractor. O primeiro comando, eu vou abrir aqui no diretivas com RC5, que é só o diretivas. O primeiro comando que a gente tem aqui é o NGLint. O que esse comando faz? Se você trabalha com JavaScript já há um tempo, você já deve ter ouvido desse JS-Lint, que é o JavaScript Lint. Tanto Sublime quanto Atom, WebStorm, a maioria das IDEs tem plugins para poder fazer o lint. O que é fazer o lint? Vai escanear todo o seu código, vai procurar por pequenos erros, como eu falei para vocês no início, um ponto e vírgula a mais ou uma vírgula que está faltando, esse tipo de coisa. E no caso do Angular CLI, ele também vai escanear o seu código e vai verificar se o mesmo está de acordo com o Style Guide. Isso aqui é super importante porque o Style Guide ajuda muito a gente manter um padrão de código em todos os projetos. Já que esse padrão ele é definido pela Google, o John Papa ajudou a fazer esse Style Guide, que é um grande evangelista do Angular. Então aqui a gente tem várias dicas. Eu recomendo que vocês invistam uns 15 minutos do tempo de vocês para olhar as boas práticas que devem ser aplicadas. Então aqui no Angular CLI, ele já vem com esse comando do NGLint. Eu vou executar aqui no projeto que a gente fez para a gente verificar se tem alguma coisa que precisa ser acertada. Então olha só, aqui no projeto ele fala do app.module.ts na linha 2 e coluna 20. Então eu vou abrir esse arquivo. Linha 2, coluna 20, vocês podem ver aqui embaixo no WebStorm, está mostrando 2.20, exatamente o que nós temos aqui. E ele fala que esse import não foi utilizado. Esse import, na verdade, ele já vem por padrão. Existe até uma issue aberta lá no Angular CLI para poder retirar, já que o mesmo não é utilizado. E se eu for executar o comando novamente, já que eu removi aquele import não utilizado, todos os arquivos estão de acordo com as boas práticas. Agora, só para a gente testar aqui, eu vou criar um novo componente. Criou todos os arquivos aqui para mim. Agora eu vou abrir aqui o meu test component e vou começar algumas declarações. Aqui também, por exemplo, eu vou declarar uma variável. Então vai ser minha variável, 2 pontos. Eu já fiz isso bastante aqui na aula, isso na verdade é uma má prática. E vai ser do tipo string, por exemplo. Minha variável do tipo string. Eu vou limpar aqui o meu console e vou pedir para rodar o NGLint novamente. Vocês podem ver que aqui ele fala aqui na linha 10, na coluna 16, ele espera que não tenha espaço entre os 2 pontos e a propriedade ou atributo declarado. Então eu vou remover, executar de novo e todos os arquivos passam o lint. Esse comando do NGLint ele é bem bacana e é sempre legal você executar esse comando depois de você desenvolver uma funcionalidade ou sempre que você fizer modificações no seu código, só para verificar que está tudo ok. O segundo comando é o ngTest. Aqui no nosso projeto, vocês podem ver que toda vez que a gente cria um componente, até mesmo o app.component, que já vem criado para a gente, existem esses arquivos .spec.ts. Esses são arquivos que contêm um pouco de código TypeScript, já que a gente está utilizando o TypeScript aqui com os nossos projetos do Angular. E essa parte aqui é com o Jasmine. O Jasmine é uma biblioteca de BDD, ou seja, para a gente escrever testes orientados a comportamento. Ou você pode utilizar o TDD também, aqui não tem problema nenhum. E nós temos aqui a documentação, como você faz o teste, então você descreve, aqui no caso ele pede que o componente teste necessita ser criado uma instância. Então, ele instancia um componente e verifica se existe uma instância ou não. Então, a instância desse componente precisa ser verdadeira. Esse componente não pode estar como undefined. Então, aqui a gente pode colocar todos os nossos testes.
Vocês podem verificar a documentação do Jasmine, como é que vocês fazem para fazer todos esses testes. O próprio Angular 2 também ele é testado com o Jasmine, então se vocês forem ver aqui, tem toda a parte dos builds, o que está funcionando, o que não está. Então, se quiser exemplos também, dê uma olhada no próprio código-fonte do Angular 2, para ter de exemplos aqui também. A mesma coisa aqui no component spec.ts. Antes de cada teste, nós vamos adicionar os providers, nesse caso, que é o app component. Injetando o app component, precisa criar uma instância da aplicação e o app component precisa ter um título como AppWorks, ou seja, o atributo título aqui dentro do app component precisa ser igual a AppWorks, como foi definido inicialmente. Testes unitários são bons porque permitem que você teste pequenas partes do seu código. Então, isso é muito importante porque à medida que a nossa aplicação vai crescendo, fica meio impossível você fazer aquele teste manual, que você entra na página, testa cada botão e etc. Se eu vim aqui e escrever o ng-test, ele vai rodar todos os arquivos que tem esse .spec.ts. Isso no Angular CLI, já no projeto na versão no RC5, vocês podem ver que tem esse arquivo test.ts aqui. E o que ele faz? Ele vai carregar todos os test providers aqui, que são os diversos browsers, e ele vai buscar por todos os arquivos spec.ts que estão aqui dentro do nosso source. Então ele vai executar e ele vai abrir também o browser aqui com o Karma. O Karma a gente vai ver um pouquinho sobre as dependências que tem no projeto na próxima aula. E agora, para a gente poder ver um exemplo de falha, eu mostrei aqui para vocês que tem um teste do Jasmine aqui dentro do próprio app component spec.ts que espera que o título, que é esse atributo aqui, tenha o conteúdo AppWorks, ponto de exclamação. O que eu vou fazer aqui? Eu vou modificar e eu vou executar o ng-test novamente para a gente poder ver o que vai dar. Então vai executar todos os testes, executou todos os testes e se a gente voltar aqui, a gente vai ver que teve um teste, são 3 testes que foram executados e um deles falhou, que foi o app diretivas, precisa ter o título como AppWorks, falhou. E o esperado é que esse conteúdo fosse igual a esse, mas eles são diferentes, por isso que falhou. Então, isso é bastante legal para a gente poder ver de forma automatizada quando um teste falha ou não. Esse assunto de testes BDD, TDD, com certeza é um assunto que vale a pena a gente investir um pouco do nosso tempo e assim a gente consegue testar cada pedacinho do nosso código de maneira independente e ter certeza que ele funciona com uma ferramenta assim automatizada. E o último comando é o ng-e2e, que seriam os testes de integração. Então, com o Jasmine, nós podemos fazer os testes unitários e com o Protractor, que é uma outra ferramenta de testes também utilizada aqui pelo CLI para o Angular 2, que é para ferramentas de integração, são testes end-to-end. Se a gente verificar aqui, existe esse diretório E2E. Nesse diretório E2E é onde nós podemos colocar aqui os nossos testes de end-to-end. É a mesma coisa, vai utilizar o Karma e também vai executar esses testes. Então, por exemplo, a aplicação, quando a gente... Já que essa aqui é a aplicação de Hello World, que só vem aquele AppWorks, quando renderiza a aplicação, antes de cada teste executado, ele vai instanciar a aplicação, vai navegar até a página. Então, aqui a gente tem outras informações. Então, por exemplo, essa função navigate to, onde ele vai pegar o link do browser, nesse caso vai ser o localhost 4200, que é o padrão onde o ng-serve é executado. E o teste é o que? A página, ela precisa ter um parágrafo, já que aqui dentro do nosso app component nós temos aqui esse H1, e esse parágrafo precisa ter o texto AppWorks. É a mesma coisa, como a gente modificou, não vai ter mais AppWorks, vai ter algo diferente e o teste também vai falhar. Só que aqui o bacana é que você pode fazer os componentes interagir entre si, é mais o teste de integração mesmo, testar um pouquinho a parte de carregamento de dados e etc. Então, com certeza, também é uma outra ferramenta que vale a pena dar uma olhada, que é o Protractor, para poder ver como é que a gente realiza os testes end-to-end na nossa aplicação, que seriam os testes de integração. Bem, pessoal, por hoje é só.
Lembrando que todo o código-fonte do curso está disponível no GitHub e o material de apoio também está disponível lá no portal loiane.training. E é isso, espero que vocês tenham curtido mais essas 3 dicas de hoje. Vou ficar esperando pelo feedback de vocês e, por favor, não esqueçam de dar um joinha aqui no YouTube para poder ajudar com a divulgação do curso. Até a próxima!